E o assunto por aqui agora é recuperação judicial no campo. As mudanças na legislação brasileira sobre a garantia de recebimento de empréstimos por entidades privadas têm impacto direto no ambiente de crédito rural. Te convido agora para conhecer mais detalhes sobre esse tema na entrevista que a jornalista Sara Kirchhoff fez com Anderson Beloli, que é diretor jurídico da FEDEARROZ, a Federação dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, realizada pela internet no dia de ontem. Anderson Beloli, diretor jurídico da FEDEARROZ, fala conosco pela internet de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Anderson, eu vou começar te perguntando sobre uma expectativa que havia em torno da questão dos pedidos de recuperação judicial. Uma boa parte do setor do agro acreditava que haveria uma enxurrada nos números de pedidos de recuperação judicial em função da pandemia e dos impactos aí do isolamento social e do coronavírus no Brasil, especialmente quando a gente fala dos pequenos produtores. No caso do arroz, vocês conseguiram observar esse aumento no número de pedidos? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Sara, a verdade é que, por inúmeras razões, ao setor do arroz, nesse momento nós não estamos verificando qualquer aumento ou sinalização dos produtores no sentido de ingresso de processos de recuperação judicial. Por uma razão muito simples, tá? E é um conjunto, na verdade, de razões que nos levam a acreditar que isso não vai acontecer. O setor do arroz hoje vive uma safra muito positiva em decorrência dessa situação toda envolvendo o coronavírus. Por mais incrível que pareça, para o setor do arroz acabou ocorrendo, né, uma busca, um aumento significativo na antecipação das aquisições de arroz, o que fez com que a oferta, a demanda pelo cereal tenha sido maior, consequentemente, como jogo de mercado, quanto maior a demanda, maior a oferta de valor ao produtor. Então, a pandemia em si acabou sendo positiva. Por outro lado, nessa área, a gente não pode esquecer que o setor do arroz ele vive uma crise histórica. Nos últimos 20 anos, o produtor teve prejuízo em, no mínimo, 15 deles. O que, de fato, em algum momento, fez com que nós tivéssemos uma preocupação, Sara, muito grande com o ingresso dessas recuperações judiciais. Por uma razão também muito simples. Infelizmente, o Estado brasileiro, há alguns anos, deve, né, um tratamento diferenciado, com mais sensibilidade aqui para o nosso agricultor, que garante a segurança alimentar no país. Isso ficou provado, mais uma vez, agora na questão do coronavírus. Por quê? O Brasil parou e o produtor de arroz seguiu trabalhando, seguiu colhendo, seguiu abastecendo a indústria para que ela pudesse aí, alimentar também todo o país por intermédio do varejo. Mas, Sara, o que eu gostaria de destacar? Tá? Nós estamos aqui na FEDEARROZ, nós estamos fazendo um trabalho muito forte e se quiser me interromper, Sara, fique à vontade, tá? Mas é que uma ideia vai ligando a outra. Tranquilo. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com relação à orientação e esclarecimento do produtor com relação às recuperações judiciais. Porque, na verdade, o que vem sendo dito, né, por alguns setores do Brasil? Está resolvida a questão do agro, agora o judiciário está aceitando a recuperação judicial de pessoa física. Sim. Mediante o ingresso dela na junta comercial, se transformando a pessoa física em pessoa jurídica. Mas a verdade é que não é bem assim, Sara. E eu posso explicar aqui rapidamente para vocês, né? A verdade é que não é tão simples assim esse processo, porque ele é dividido em 3 ou 4 partes bem distintas, e isso não tem sido levado ao produtor de maneira muito clara. Certo, isso você fala desde a flexibilização que começou em novembro do ano passado, correto? Na verdade, o que ocorre, né, Sara? De longa data, vem se vendendo a ideia de quê? De que os processos de recuperação judiciais seriam uma ferramenta interessante para o produtor resolver o seu problema. Isso é verdade em parte. Sem entrar na questão jurídica do debate nesse momento, se é possível, se não é, digamos que seja. Imaginamos que esse processo, de fato, ele possa ser levado à frente. O que não está sendo dito para o produtor rural, e isso nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul, por uma questão de obrigação da própria entidade, é que esse processo, Sara, é dividido em 3 partes. A primeira o juiz pega o processo, verifica se o produtor, se a empresa, ela preenche alguns requisitos legais que a própria lei traz. Se essa empresa preencher esses requisitos, Sara, esse é o primeiro requisito da lei, essa é a primeira parte, o juiz defere a recuperação judicial. Certo. Porém, nós temos depois a segunda e a terceira parte desse processo, no mínimo, né, dividir dessa maneira, que é qual?
60 dias depois desse deferimento da recuperação judicial, Sara, o devedor precisa apresentar um plano de recuperação judicial, onde ele vai dizer como que vai pagar, em qual prazo que vai fazer o adimplemento da dívida, qual é o percentual de desconto, qual é o juro incidente nessa dívida. Então, 60 dias depois do deferimento, tem essa segunda parte que é muito importante. E o que ocorre, Sara? E o produtor precisa atentar a isso, né? Isso não está sendo dito. Em regra, em quase 100% das recuperações judiciais, os teus credores, eles não aceitam o plano de recuperação judicial da maneira como tu acabaste apresentando para o judiciário. E o que ocorre? Ocorre a terceira parte desse processo todo, Sara, que é qual? Ocorre uma impugnação a esse plano, os credores não aceitam, e ocorre o quê? Uma Assembleia Geral de Credores. E essa Assembleia Geral de Credores, composta por quase todos os credores da recuperação judicial, com raras exceções, não vem ao caso aqui, que vai se decidir se, de fato, essa recuperação judicial é aceita ou não. E o que é importante, né? É nessa oportunidade que vai ser definido qual tipo de plano, como é que o produtor, como é que a empresa, de fato, vai pagar, e também se esse próprio plano, se essa própria recuperação, Sara, e me desculpa estar me alongando um pouquinho, mas é que realmente é complexo o tema, mas é nessa oportunidade, nessa Assembleia de Credores, é que essa recuperação judicial, de fato, ela vai ser decidida. O que eu quero dizer com isso? Se os credores não aceitarem a recuperação judicial, a empresa, né, no caso do produtor, é declarada a sua falência. Se o produtor, eventualmente, tiver aceito um plano que não caiba na realidade dele, isso pode acontecer, também, Sara, igualmente, e o produtor precisa atentar isso, é declarada a sua falência. Fecha as portas, vende tudo, paga os credores. Então, são 3 partes do mínimo desse processo que é complexo, que a gente tem feito, isso não tem sido dito, e a gente está, evidentemente, como entidade, divulgando aqui aos 4 ventos no Rio Grande do Sul. Anderson, e como é que você enxerga que essa questão da recuperação judicial, ela afeta o ambiente de crédito rural no Brasil? A gente não sabe exatamente como é que essa questão vai desdobrar. Nós temos uma preocupação evidente com isso. É natural que o credor que tenha o seu crédito passível de uma recuperação judicial, ele naturalmente poderá tomar algumas medidas que vão mudar a relação comercial, a relação negocial, inclusive em termos de valor, de preço, né, do custo desse empréstimo ao produtor. Então, evidentemente que nos preocupa muito essa situação. Mas, repito, a nossa preocupação ainda maior no primeiro momento é, de fato, levar ao produtor, e agradeço a vocês aqui pela oportunidade de falar sobre esse assunto, de como que, na verdade, esse processo ele funciona. Certo, Anderson. E dentro dessa briga toda, só para finalizar, tem outra frente também que a FederaRoss está liderando, eu diria, que é em relação aos custos cartoriais, que tem um valor bem elevado e vocês também estão atuando dentro desse segmento, certo? Sara, isso foi uma situação que ocorreu aqui no estado do Rio Grande do Sul, de forma surpreendente até, e em decorrência de algumas legislações, de algumas leis federais, inclusive, né, a própria lei do agro, se criou uma interpretação aqui pelos cartórios do Rio Grande do Sul que levou a um aumento significativo do valor do registro das cédulas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não vai ter tempo para a gente falar um pouco mais sobre isso, mas a verdade é que essa situação, ao que parece, uma decisão de ontem aqui do nosso Tribunal de Justiça, né, acabou por resolver essa situação, dirimiu essa dúvida e, ao que parece, a situação referente aos cartórios vai voltar à normalidade. Felizmente, o produtor de arroz aqui, porque nós estávamos tendo uma diferença de um registro que custava 200, 300 reais, 400 reais, passou a custar 2, 3, 4, 5, 6 mil a um produtor rural. Então, era um custo absurdamente desproporcional, inconcebível, e, ao que parece, isso já está resolvido aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que bom. Maravilha, Anderson. Prazer falar contigo, viu? Até mais. Obrigada. Prazer é nosso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá certo. Esse foi, então, Anderson Belloli, diretor jurídico da FederaRoss, e a gente vai ficando por aqui.